Eu chamo de instabilidade, porque é impressionante, né? O Flamengo sofreu 73 finalizações nos 3 últimos jogos pela Série A. Isso dá mais de 24 por jogo. E finalizou 31 vezes, só 8 certas, né? Aí é curioso, sofreu 6 gols, mas também fez 6, né? E ganhou 4 desses 5 jogos. A derrota foi aquele vexame para o Bragantino. Mas ganhou 4 jogos. É muito curioso isso aí, contando os últimos jogos, né? Agora, se você observar o comportamento do Flamengo nos jogos de mata-mata, muda completamente. Lá no blog tem os detalhes, não vou ficar lendo os números todos, que fica meio cansativo, mas nos últimos jogos de mata-mata, que foram 2 contra o Fluminense e 1 contra o Racing, os adversários do Flamengo só conseguiram finalizar 8 vezes em média. E nos jogos do Brasileiro, né, contando os jogos do Brasileiro, são 24 finalizações nos últimos 3 jogos em média. É o triplo. É muito evidente que a mobilização é outra, que os jogadores se concentram de outra maneira em partidas de mata-mata. Eles escolhem os jogos. Eles não entram nos jogos do Brasileiro com o empenho, a concentração, a mobilização que o campeonato exige. Vão pelo atalho. Modus Renato Portaluppi. Vão na Copa, que é mais fácil. Jogo menos partidas, premiação altíssima, posso ser campeão, como foi no ano passado. Está muito claro. E isso é reflexo da permissividade que impera dentro do Flamengo. Os jogadores escolhem jogos. Não queriam treinar tantas vezes como o São Paulo quis treinar agora no período da data FIFA. Ele queria fazer mais treinos, colocaram refletores lá no CT do Flamengo para fazer algumas atividades do fim da tarde, começo da noite. Uma bola parada, né? Uma jogada ensaiada. Não atividades que ele vai esfolar os caras fisicamente, mas fazer alguns ajustes que são necessários, já que ele não teve pré-temporada. E os jogadores não queriam. A partida com o Bragantino foi muito claro ali, a postura do time inadmissível. Ontem também. O Santos, coitado, o Santos era um time sem torcida, desorganizado, o Flamengo trocava passes à vontade, e 2 vezes o Flamengo conseguiu ceder um empate, num jogo que era para ter vencido com facilidade. Né? E foi ali 3-2, segurando bola no ataque no final. Uma coisa assim, até meio constrangedora pelas circunstâncias, pelo momento do Santos, que não tem nem técnico, né? Agora, foi a 4ª vitória seguida do Flamengo na Vila Belmiro. Isso é um outro ponto que é interessante, que é uma mudança, né, na história, onde o Flamengo nunca venceu só em 2009 pela primeira vez, com o gol do Adriano, no Brasileiro, que foi campeão. E agora são 4 anos seguidos indo na Vila e vencendo. Mas ontem vencendo de uma maneira pouco convincente. Novamente um time pouco competitivo em vários momentos do jogo, de uma forma muito diferente daquilo que você vê contra o Racing, contra o Fluminense. Contra o Fluminense, por exemplo, o Fluminense, mesmo 11 contra 11, antes da expulsão do Felipe Melo, só finalizou 3 vezes. Foram 7 naquele jogo, 9 no outro jogo. E agora, contra o Racing finalizou 8 vezes. Até mais do que o Flamengo, que finalizou 6. Por outro lado, dessa vez, agora, nos últimos jogos, 24. Só o Bragantino foi 36 finalizações. O Santos arrematou 12 vezes ontem contra 10 do Flamengo. Ou seja, os adversários finalizam com facilidade porque o time ele é frouxo em alguns momentos. Ele não é competitivo bastante. Agora, nos jogos de mata-mata, muda tudo. O Fluminense aqui é o bom e tal, aí eles se mobilizam, vão lá e jogam e ganham merecidamente, eliminam o Fluminense. O Racing, o jogo de classificação, Libertadores, não podemos ser eliminados. Olha aí o Alca chegando. Aí é outra mobilização, um jogo chato, encardido, não jogou bem, mas compete, não permite que o adversário chegue a toda hora na frente da sua área para finalizar. E quem que cobra isso? Só o técnico cobra isso. Só o técnico vai cobrar, mais ninguém. A única chance do Flamengo daqui para o restante da temporada no Brasileiro, eu não vou falar dos mata-mata, porque é claro que eles jogam de outra forma. É o São Paulo, com a chegada de alguns jogadores, conseguir arrumar um pouco mais a defesa. Ele não sabe arrumar a defesa. Em 2019, o Santos teve a 4ª melhor defesa do campeonato. Tomou 34 gols, Palmeiras e Atlético Paranaense 32, e o São Paulo tomou 30 gols. Ou seja, teve uma das melhores defesas. Então, essa história, não sabe montar, não é bem assim. E ontem não foi uma questão de comportamento coletivo. O erro do Wesley, do primeiro gol do Santos, é absurdo. Depois falha o goleiro e falha também o Ayrton Lucas, no gol do rebote, segundo gol do Santos. Ou seja, muitas falhas de concentração, de posicionamento, erros primários até, individuais que são cometidos. Mas a chance dele, me parece, se o Alan de fato chegar, mais o Luiz Araújo, quem sabe o Rossi ali para dar um pouco mais de briga pela posição de goleiro, ele conseguir com alguns jogadores com os quais ele pode sempre contar, montar um time que vai realmente competir jogo após jogo. Porque esse time escolhe o que quer fazer. Isso não é um elogio, nossa, o time que pode escolher. Não pode escolher. Não deveria escolher. Mas está escolhendo. Está escolhendo. E esses números mostram isso. Não é possível uma equipe, em blocos de jogos do brasileiro, sofrer 24 finalizações em média por jogo, 36 numa partida só, e nos jogos de mata-mata, 1/3 disso. Ou seja, muda o quê? Os adversários, tanto o Racing como o Fluminense, não são adversários inferiores a esses últimos.
Foi o Grêmio, o Bragantino e esse Santos. Não são inferiores. Por que o Bragantino finaliza tão mais assim? Então é muito claro isso, né? Mas provavelmente nada vai acontecer. O São Paulo vai ter que sozinho resolver esse problema. É uma queda de braço que está muito clara e estabelecida. Os jogadores escolhem os jogos e as competições desse Flamengo, que é um desmando só. Não é de hoje.